Shalom, passando aqui para deixar uma mensagem de paz para a nossa vida, amém? Gente, esse mês eu estou fazendo a leitura do livro de Atos e eu já estou no capítulo 8. E hoje eu vou falar de um assunto sobre Filipe, né? Filipe, que foi discípulo de Jesus, que seguiu Jesus, né? Que aprendeu com Jesus. A gente vai falar um pouquinho da vida dele, dos feitos dele, né? E como tudo começou na vida dos discípulos depois da morte de Jesus, porque uma coisa era eles estarem com Cristo, sob a proteção de Cristo, né? E outra coisa era eles não estarem mais com Cristo presencialmente com eles. Porém, eles agora estavam assegurados pelo Espírito Santo, porque Jesus disse: olha, eu vou embora, não fiquem tristes, né? Estou indo para a casa do meu pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos, né? Desabrigados, desorientados. Eu vou deixar com vocês um outro consolador, porque Jesus consolava eles. E aí ele disse, né? Eu vou deixar um outro consolador com vocês, para que onde vocês estiverem, ele esteja com vocês. E eles vão ajudar vocês na missão e propósito que eu deixei para vocês nessa terra. E a Bíblia diz que depois ali da morte de Estevão, porque tudo começou a partir da morte de Estevão, né? Jesus veio, ressuscitou, passou 40 dias instruindo eles, ensinando eles, dando as últimas palavras em relação ao reino do seu Pai. E quando Jesus foi assunto aos céus, que o Espírito Santo desceu sobre eles, né? A gente vê lá no capítulo 2 de Atos falando sobre a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, né? Trazendo ousadia, fortaleza para a vida deles, coragem para a vida deles, para fazer e cumprir o propósito que Deus havia deixado para eles, de continuar com seu ministério, revelando o reino de Deus para as pessoas. E a Bíblia diz que eles se acomodaram ali em Jerusalém, né? Eles não saíram, como Jesus havia dito que eles deveriam, né, se espalhar, que eles deveriam anunciar até os confins da terra. Eles estavam amedrontados porque estavam sendo perseguidos pelos romanos e estavam escondidos, sem fazer a obra do Senhor, sem fazer a missão do Senhor, por medo, que era totalmente normal, natural, né? O medo deles. Porém, Jesus permitiu a morte de Estevão. E foi a partir da morte de Estevão que eles se dissiparam, né? Que eles, cada um procurou um lugar para fugir. E para onde eles foram, eles evangelizaram a palavra do Senhor. Então, a morte de Estevão foi uma virada de chave na vida deles, né? Foi um sinal de Deus, né? A morte de Estevão foi uma provocação, né, para a vida deles como discípulos, porque eles tinham que sair daquele lugar para não morrer. E foi justamente por causa da perseguição romana sobre a vida deles que eles foram para outras regiões e ali começaram a evangelizar, a falar do amor de Deus. Isso porque estavam cheios do Espírito Santo, amém? Então, queridos, Filipe foi um desses, né? A primeira passagem que fala sobre Filipe fala que ele foi pregar em Samaria, porque ele saiu de onde estava ali, naquele lugar, e foi para Samaria. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, não é? Não era só a pregação, as pessoas viam a presença de Deus na vida de Filipe. Não era só por palavras, mas era também por testemunho vivo, por milagres que o Espírito Santo fazia através da vida de Filipe. E eles aceitavam ali, unânimes, né, sem discordar de nada com as palavras de Filipe, se rendiam para Cristo. Por quê? Porque além da palavra, que é o próprio poder, que é a própria verdade, também acompanhavam ele os sinais, né? Os sinais de milagres e maravilhas da parte do Senhor. E a Bíblia diz que as pessoas, quando aceitavam Jesus, eram testemunhas também de muitos espíritos imundos que saíam das pessoas gritando com muito ódio, com muita raiva, né? Pessoas que ali estavam possuídas por demônios. E muitos paralíticos, coxos também eram curados. E houve uma grande alegria naquela cidade, porque onde Jesus chega, a tristeza vai embora, né? E a alegria se instala no lugar. Então, por onde Filipe passou, ele levou esse ídolo glorioso e trouxe o reino de Deus para aquelas vidas que estavam aprisionadas.
E só que essa maneira de Filipe falar, de testemunhar, de ser seguido por sinais do céu, incomodou algumas pessoas, principalmente pessoas que viviam de magias, né? Que enganavam o povo. E essas pessoas que acreditavam naquelas magias, né? Tinha um homem chamado Simão que vivia de magia. E ele mesmo se encantou com as palavras de Filipe e com o poder que Filipe trazia na vida ao curar, né, pessoas enfermas. E ele deu atenção para aquela palavra também, deixou de seguir o caminho da magia para seguir a Filipe. Só que ele não entendia a verdadeira libertação, o amor de Deus. E ele um dia viu, né, Pedro e João orando pelas pessoas que Filipe tinha ali trazido à conversão através da palavra e através dos milagres de Deus, né, com curas. E Paulo e João foram ali para dar continuidade à obra de Filipe, né? E eles impunham as mãos sobre aquelas pessoas e elas recebiam o batismo com o Espírito Santo. E quando Simão, o mágico, né, o ex-mágico, viu o poder de Deus descendo sobre as pessoas só com a imposição das mãos e a oração de Pedro e João, ele desejou aquele poder também, só que ele queria comprar o poder. Ou seja, ele não entendeu nada, né? Ele só estava com intenção nos poderes, mas não no amor de Deus para a vida dele. E Paulo aí vai e traz uma palavra para ele, que ele se converta, né? Porque a verdadeira libertação não está em milagres, mas está na salvação do espírito, da alma, e que ele não havia entendido. Então, Filipe, depois desse episódio de Paulo e João, Filipe, ele é chamado, né? Um anjo do Senhor disse a Filipe, um anjo do Senhor entra em contato com Filipe. Coisas que naquele tempo aconteciam com mais frequência, né? De anjos falarem com as pessoas. Hoje em dia, muitas vezes a gente não vê isso, né? Anjos falando, anjos se revelando, anjos entregando, né, um propósito, uma mensagem de Deus. Por quê? Porque nós nos tornamos muito incrédulos, nós deixamos de crer nessas coisas, nós deixamos de acreditar, né, no impossível de Deus, né? Que ele diz, né, que aos anjos daria ordem ao nosso respeito. Então a gente tem que acreditar que Deus envia anjos, que os anjos falam conosco, que os anjos nos dão livramento. E enquanto a gente não acreditar nisso, a gente não vai ver a glória de Deus através dos anjos. E só que o anjo ali, né, estava acompanhando a vida de Filipe, tudo que Filipe estava fazendo. E ele disse para Filipe, o anjo, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E Filipe simplesmente não perguntou nada, não disse nada, se levantou e obedeceu à voz do anjo. Né? Ele não contestou nada, ele não teve medo. Estava cheio do Espírito Santo e entendeu que era o anjo do Senhor. Né? E o anjo diz, né, que revela para ele, né, que ali tinha uma pessoa que precisava de salvação e que ele ia ser um instrumento que Deus ia usar para que aquela vida fosse salva. No versículo 28 diz, e estava regressando ao seu país, né, um etíope eunuco, que era um alto oficial, né, dos etíopes ali. Ele era superintendente de todo o tesouro do seu país. E ele também tinha vindo adorar a Deus, porque as pessoas adoravam a Deus, mas não tinham conhecimento de Jesus, o Filho de Deus. E ele era temente a Deus, mas ele não conhecia Jesus. E aí, a Bíblia diz que Filipe percebeu, né, que ele estava regressando e estava na sua carruagem. E o anjo se aproximou dele e disse, vá, acompanhe a carruagem, né? O Espírito disse a Filipe, acompanhe a carruagem. E Filipe foi, mesmo sem saber do propósito. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou para o homem, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explica? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Glória a Deus. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça.
Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. E aí o eunuco estava lendo, mas não estava entendendo a que o profeta se referia. Se era ele mesmo, né? Se aquelas palavras iam servir para ele mesmo, ou se era se referindo a outra pessoa. E aí é quando o Felipe entra para explicar a ele, né? Sobre a questão daquela leitura tão especial que o Espírito Santo, né, conduziu ele a ler. Então, o eunuco disse a Felipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então, Felipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. E aí a gente vê que aquela palavra foi recebida com alegria e com fé. Tanto que quando o eunuco viu que a carruagem estava passando por um lugar que tinha água, perguntou a Felipe: tem alguma coisa que me peça de ser batizado? E aí Felipe diz: não, se você crê verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus e Salvador, você pode ser batizado. E aí a Bíblia diz que mandou, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Felipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então veja, por onde Felipe passava, Felipe levava o reino. Felipe se deixava ser instrumento de Deus. Felipe orava, era curado. Felipe pregava e as pessoas aceitavam. A vida de Felipe foi uma vida rica da presença de Deus, não é? Ele cumpriu com o chamado dele, né, de evangelizar, de levar o reino. Anjos falavam com Felipe, Espírito Santo conduzia Felipe. E isso é a vida do verdadeiro cristão. É aquele que está preocupado em fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito de Deus. E nessa tarde eu convido vocês a meditarem nessa vida, né? E quem sabe ter essa vida de Felipe como exemplo na vida cristã, né? Às vezes é preciso que aconteça alguma tormenta, aconteça alguma coisa que nos tire do nosso comodismo, porque os discípulos estavam acomodados e foi necessário que Estevão morresse, né? Fosse um mártir ali, para que eles pudessem sair de onde eles estavam, do comodismo que eles estavam, do medo que eles estavam sentindo, para poder cumprir o propósito de Deus. E às vezes acontece isso na nossa vida também. Às vezes Deus permite, né, certas situações em nossa vida que é para a gente acordar do sono, que é para a gente sair do nosso comodismo, que é para a gente criar coragem e cumprir o propósito dele. E ele sabe como trabalhar nas nossas vidas. E é por isso que a gente tem que agradecer por tudo, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando dói, mesmo quando nos provoca, mesmo quando nos empurra a sair do nosso comodismo. Porque ele sabe o que ele faz. Então, através do mártir de Estevão, foi que eles começaram a se espalhar por todas as regiões e pregar o evangelho, sendo eles acompanhados de sinais e maravilhas, assim como Jesus tinha prometido para eles antes, quando estava com eles nessa terra. Então, queridos, que a nossa vida seja como a vida de Felipe, que nós estejamos atentos a ouvir a voz do Espírito Santo, que nós possamos crer nos anjos de Deus, porque eles também podem falar conosco, assim como falava, né, com o povo de Deus. Nós somos povo de Deus, nós somos filho de Deus, nós somos canal de bênção, nós estamos à disposição do reino. E a qualquer momento o anjo pode chegar e trazer uma mensagem de Deus. E a qualquer momento o Espírito Santo pode te conduzir para um outro lugar que você nem imaginou chegar, para que você cumpra o propósito de Deus. A Bíblia diz que depois do eunuco, Filipe ele foi levado para outra região, para outro lugar, mas por onde ele passava, ele levava o reino de Deus para aquelas pessoas. Então, que a gente possa ser como Filipe, que aonde a gente estiver, aonde a gente chegar, para onde a gente for, a gente possa ter essa sede, essa fome de levar o reino de Deus para as vidas, sabe? Dentro da nossa casa, com os nossos amigos, né? No nosso trabalho, na igreja, na nossa comunidade, onde a gente mora, que a gente tenha esse prazer de ser conhecido por ser servo de Deus, amém? Então, que Deus abençoe a tua vida, que você esteja atento à voz do Espírito Santo, que você entenda quando um anjo te visita, quando te traz algo para você fazer. Então, que você creia no mover de Deus, creia no reino de Deus, creia na justiça de Deus, creia que você está aqui por um propósito de Deus. Deixa Ele te usar como Ele quer.
né? Faz a vontade do Senhor, que Ele vai te levar, Ele vai te trazer, Ele vai acalmar, Ele vai fazer tudo que é necessário para que o seu propósito na sua vida possa ser cumprido, amém? Então, que Deus abençoe a tua vida, em nome e por amor de Jesus. Eu amo vocês. E sempre que o Espírito Santo tocar no meu coração para eu trazer uma palavra, eu vou trazer e compartilhar com vocês, tá bom? Porque antes de chegar em vocês é porque falou comigo. Eu não falo nada para vocês que primeiro não falou comigo. Geralmente, se eu chegar aqui para botar minha cara num vídeo e falar, é porque o Espírito Santo falou comigo primeiro. É porque a mensagem chegou para mim primeiro. Se eu ler algo que não veio a mensagem do meu coração, eu não falo. Mas se Deus revelar algo no meu coração, eu compartilho com vocês. Porque isso também se chama amor, né? Compartilhar as coisas boas do reino de Deus com as pessoas, tá bom? Fiquem na paz.